Muito boa noite. Nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News e hoje é dia 30 de abril, o ano é 2021. Hoje, sexta-feira na Palmeira. Toda sexta-feira, no Jornal Palmeira News, nós temos o nosso quadro Personalidades. Nossa convidada de hoje, a professora Cíntia Mourão. E nós vamos conversar então, nesse momento, com a professora Cíntia. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Adelar. Boa noite, William. Tudo bem? Vocês? Satisfação tê-la conosco aqui no nosso quadro Personalidades, que nós estamos iniciando hoje. Finalzinho de mês, praticamente início do mês de maio, nós vamos fazer umas homenagens diferentes durante esse mês de maio. Iniciando com a senhora e falando um pouquinho sobre a educação, sobre a família e essa transformação social da qual nós vivemos de hoje. Mas antes do Adelar falar e conversar com a senhora, gostaria de saber quem que é a professora Cíntia. Então, prazer estar com você no teu programa, Adelar. Tá com o William também. Então, meu nome é Cíntia Regina Mourão. Eu sou formada no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UEPG. Tenho também especialização no curso de Educação Ambiental. Esse ano estão fazendo 24 anos que eu sou professora. Comecei trabalhando na rede estadual, no Colégio Dom Alberto Gonçalves, no Colégio Henrique Stadler, e há 6 anos, entrei como efetiva no Colégio Agrícola, né? Também como professora de biologia. Já fui diretora do Colégio Dom Alberto por 2 vezes, e agora estou de vice-diretora no Colégio Agrícola também. Sempre trabalhei em Palmeira, né? Desde que meu pai veio para cá em 1980, e aí em 81 também viemos, então estudei aqui, estudei no Colégio Dom Alberto também, né? E hoje trabalho na parte da educação, com muito orgulho, muito gosto. A gente reclama, né, da profissão, mas eu digo sempre que quando a gente começa a trabalhar e permanece, veja, eu 24 anos trabalhando como professora, é porque a gente gosta mesmo, né? Apesar das dificuldades, então a gente é a profissão que realmente é do coração da gente, né? Lembrando lá os inícios há 24 anos atrás, como era em relação aos dias atuais? Eu comecei a dar aula com 21 anos, né? Então, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, na verdade eu estava fugindo, né, de ser professora, porque eu me formei em ciências biológicas e em Palmeira não tinha professor formado de biologia. O professor Eduardo Carducci, ele era formado em história natural, né? Era da parte da biologia, mas as ciências biológicas não tinha professor. Então, eu me formei, sempre dizia que eu não queria ser professora, porque pai e mãe eram professores e eu não queria ser. Mas aí o professor Eduardo foi atrás de mim, me procurou, e eu fugindo dele, até que um dia ele me pegou e, olha, você vai pegar aula no Dom Alberto ou não? E graças a Deus eu aceitei e sempre tive, né, até facilidade em pegar aula, porque daí eu era a primeira formada em biologia. Ali nessa primeira distribuição conheci a professora Eliane Ornes, que era diretora do Henrique Stadler, e aí também fui dar aula lá. E né, gostei demais. Era um tempo assim que até questão de educação de aluno era diferente de hoje, né? Se a gente for comparar. A gente se dava, conseguia ser professora e amiga de alunos, né? Sem interesse, era diferente comparando com hoje. Então, a gente compara também uma coisa que me marca bastante, é a questão da evolução tecnológica na educação, né? A gente usava no começo muito cartaz, naquela época, tinha o aparelho retroprojetor, lembra, né, professor, do retroprojetor que a gente usava?
E hoje isso tudo virou relíquia. Então, nós usamos o multimídia, a gente tem hoje as aulas online, e acaba que isso é excelente, né? Fazendo essa comparação, essa evolução em 24 anos de trabalho, é uma coisa muito boa. Quantas vezes agora, também nos últimos tempos, os alunos acabam ensinando a gente a usar essas tecnologias, né? Então, é uma coisa muito boa, porque é isso que chama a atenção do aluno, do educando. Então, essa evolução tecnológica para a educação, assim, é muito boa. Então, isso me marca bastante, como a gente começou, o tempo do mimeógrafo também, né? Hoje, impressão, o aluno tem no celular, pode baixar uma aula no celular, enfim, né? Então, a tecnologia acho que foi uma coisa que marcou muito para mim, a evolução da tecnologia. Professora, a senhora sente que o alunato hoje ele é diferente de quando o início da sua carreira? Tem diferença. É, eu digo assim, né, como eu falei, a gente tinha condição, assim, de ser até mais amiga de aluno, né? O respeito, existia mais respeito. Então, como eu comecei a trabalhar no interior, e naquela época, acho que até hoje, né, os professores preferem trabalhar no interior. Não que na cidade não tenha, claro, tem alunos excelentes, turmas excelentes, mas eu acho que era melhor a questão da educação, do respeito que se tinha para com o professor, era diferente, né? Então, a gente conta com os professores hoje, essa diferença. Então, os professores novos que estão entrando agora também, né, eu digo assim, eles infelizmente não tiveram o privilégio de trabalhar ao tempo atrás, que tinha esse respeito maior com o professor, né? Eu acho que era mais fácil o trabalho antes do que agora. O professor hoje tem que ter um pouquinho mais, ser mais exigente, tem que cobrar bastante, né? Muitas vezes a escola, fora da escola, tem mais atração para o aluno do que dentro da escola, né? Se a gente for ver. Então, essa questão do celular, o professor tem que estar evoluído nessa questão também de chamar a atenção do aluno hoje, né? Era diferente de antes. Você acredita que o professor ele se modernizou ou ele ainda está meio estagnado com a questão da educação nesse, vamos dizer, nesse novo século, nessa nova virada que nós já estamos vivendo, esse início do século XXI? Você acha que o professor está se modernizando também ou ainda ele está meio paradão? A gente, quem não quis se modernizar foi obrigado, né, a modernizar. Claro que teve resistência, a gente percebe às vezes que tem resistência à modernização, mas o professor devagarinho, que ele é resistente, aos poucos ele vai se modernizando, ele vai vendo que vai ser útil, que é importante, né? Uma coisa que o professor, que a gente acabou tendo que aprender, foi essa questão do livro de chamada online. Então, no começo, acho que todo mundo resistiu a isso, eu mesma resisti, né? Mas é porque era o novo, era o diferente, a gente não sabia lidar. E hoje isso se tornou uma coisa, assim, muito boa, né? Eu acho que, se for conversar com os professores, não tem quem queira, por exemplo, vou voltar, era melhor voltar ao livro de chamada escrito, né? Então, isso foi uma coisa muito boa, facilitou o nosso trabalho. Então, essa questão da modernização é o fato do desconhecido, a gente não conhece, né? Então, assusta. A partir do momento que a gente começa a conhecer, vai ficando melhor e ver que é útil. Eu mesmo, nas minhas aulas, umas capacitações que a gente fez, curso, foi aprendendo até usar joguinhos de celular para dar aula. E isso é ótimo, chama muito a atenção de aluno, né? Hoje, nessas aulas online que está tendo, eu agora como diretora, a gente recebe muito depoimento de professor que está usando da tecnologia, está descobrindo, está procurando às vezes sozinho e está se dando bem, está chamando muito mais a atenção do aluno. Então, o professor acabou vendo a importância da modernidade, de estar, assim, se atualizando, né? Porque senão vai ficando para trás. Hoje a gente, vamos dizer assim, o governo, né, exige que as aulas sejam por Meet,
muitos professores não sabiam lidar, eu mesma não sabia, né? A gente se bateu um pouco no começo, né? Deu uns pialos aí que levou, né? Do Meet até aprender, mas hoje é natural, a gente conversando aqui, eu com você, né? Como se fosse pessoalmente, tá bem, tá natural, e é importante isso, né? O professor sabe que é importante. Os professores que eu conheço hoje, tá todo mundo por dentro, né? Uma coisa legal, por exemplo, que tem lá no Colégio Agrícola, não sabe, vamos perguntar, vamos ensinar, aquilo que um sabe vai passando para o outro, né? Então, aceitou essa modernidade. Muito bem, nós vamos a um bloco de comercial e já estaremos de volta. Feriado e final de semana chegando, momento de relaxar, curtir e, claro, assar aquela carne suculenta que você já sabe, encontra aqui na Boutique de Carnes do Palmeiras Supermercados. Vamos às ofertas: contrafilé R$ 29,90, miolo da asa de frango R$ 18,90, costela bovina R$ 21,90, entrecô bovino R$ 38,90, picanha fatiada Bordon R$ 37,90, cupim bovino R$ 29,90, pão de cebola Santa Massa R$ 8,69. Vamos ao repeteco das ofertas: contrafilé R$ 29,90, meio da asa de frango R$ 18,90, costela bovina R$ 21,90, entrecô bovino R$ 38,90, picanha fatiada Bordon R$ 37,90, cupim bovino R$ 29,90, pão de cebola Santa Massa R$ 8,69. Aqui no Palmeiras Supermercados. Realize suas compras pelo nosso site palmeirasupermercados.com.br ou ainda no nosso telefone 99107-7397. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Olá, estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Aqui nós temos o atendimento expresso, quando nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido. Nós temos o atendimento agro, aqui do lado, atendemos todos os agricultores. Temos o atendimento pessoa física e no piso superior vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também, que fazemos atendimento à pessoa física aqui. Temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos um espaço de atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Vem tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais o que é ser cooperativa.
Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439. Palmeira, Paraná. São 50 anos de dedicação à produção agrícola e um profundo respeito pela biodiversidade e o patrimônio ambiental. Num espaço natural que abriga mais de 500 espécies, o Viveiro Porto Amazonas atua na produção agrícola de qualidade, tendo como propósito tornar viável a obra paisagística de seus clientes. É referência regional pela qualidade de suas plantas, excelente desempenho, diversidade de espécies e respeito à natureza. Viveiro Porto Amazonas, Estrada da Nova Restinga, quilômetro 5, fone 429-9122-1661. Já imaginou o que você pode fazer com uma internet fibra ótica de 1 GB de velocidade na sua casa? Além de ter acesso à plataforma de filmes e séries e conteúdos educativos, cursos profissionalizantes com certificações, planos de internet fibra ótica a partir de R$ 94,90. Pegue já o telefone e ligue no 0800 880 3284 ou acesse o site debug.com.br e contrate a melhor internet fibra ótica do Paraná. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Minha convidada hoje no quadro Personalidades, estamos conversando com a professora Cíntia Mourão. Professora, a senhora vem de uma família ligada à educação. E a senhora e o seu irmão também. Você disse que não pensava ser professora, mas chega ao cargo de diretora também. Por longos anos, eu inclusive trabalhei junto com a senhora foi minha diretora. Qual é a diferença entre o professor e o diretor? Eu sempre ouvi dizer, né, os colegas de mais experiência sempre falavam, né, que todo professor tinha que ser diretor pelo menos uma vez na vida. Eu dizia que Deus o livre, eu nunca ia querer ser diretora também. Veja como é que é, né? Não queria ser professora, não queria ser diretora e acabei caindo nessa aí. A direção, né, e quando eu fui vice-diretora do professor Celso, a primeira vez foi assim, eu digo que foi assustador, né, primeira vez, por mais que foi vice-diretora, e nunca pensei em ser, porque veja, estudei no Dom Alberto, né, de repente ser diretora daquele colégio, um colégio enorme, o maior da região, e enquanto, né, aprendi bastante com o professor Celso, aí ele se aposentou, e eu, como vice-diretora, acabei ficando como diretora, né. E nessa primeira vez, assim, foi muito, foi complicado, né, porque foi primeira vez, né, eu fiquei na direção do Dom Alberto, aprendi bastante coisa nesse momento. E quando saí, eu disse também de novo que eu não queria mais, né, que o Colégio Dom Alberto é grande, é bastante coisa. Aí, a próxima vez, né, teve a oportunidade de
de ser diretora, de ser candidata à direção, e fui com a professora Karina. Também a gente se deu muito bem, fizemos uma dupla muito boa, a gente se afinava muito, né? E ali aprendi mais e foi diferente, porque a gente já estava com experiência, né? Então acabou assim que foi uma coisa que eu pude aproveitar, eu quero dizer assim, pude fazer mais pela educação. Então essa diferença professor e diretor, realmente a gente tem que, eu também acredito nisso, que todo professor deveria ser diretor, para ver como é que funciona, ver a grandiosidade que é você comandar um colégio, né? Grande, pequeno, os problemas são os mesmos, as coisas boas são as mesmas, só que em tamanho, né? A quantia é diferente. Então, a gente acaba entendendo como é que funciona, a gente entende aquilo que o diretor pode e não pode fazer, o diretor tem autonomia para muitas coisas, mas também tem que entender, né, que a gente é subordinado a um governo, a uma secretaria de educação. Então, eu aprendi muito, e quando voltei para a sala de aula, também foi diferente, acabei fazendo diferente pelos alunos, pela educação, pelo colega, né, pelos colegas, o jeito também de lidar com o diretor depois, né, é diferente. Então, é importante isso, eu acho que é interessante demais a gente ser diretor de um colégio, né. Essa vez agora que eu entrei para a direção do Colégio Agrícola, que foi no ano passado, né, então já entrei, o professor Rogério já tinha passado pela eleição. Quando eu comecei a trabalhar no Colégio Agrícola foi no primeiro ano da gestão do professor Rogério e da professora Vanessa e do Zanetti também, e deu o tempo, né, de gestão, e a professora Vanessa não quis mais. E aí o professor Rogério me convidou e eu aceitei. E para o Colégio Agrícola foi muito legal, né, porque eu convivi com o Colégio Agrícola a vida inteira, meu pai sendo diretor lá, né, Luiz Mourão, e professor também, morei no Colégio Agrícola, então foi legal, está sendo muito legal trabalhar lá como diretor auxiliar. Infelizmente, não pude ter muito contato direto com o aluno, porque aí eu comecei ano passado, um tempinho, já começou a pandemia, né, e esse trabalho à distância com o aluno também está sendo interessante, a gente está aprendendo ainda, né, já deu mais de um ano trabalhando aí à distância, mas a gente está aprendendo muito com eles, está conhecendo muito também a realidade, né, do aluno que, por exemplo, não tem acesso, não tem condição financeira de acessar a internet, né, isso é uma coisa muito interessante que a gente, muitas vezes, trabalhando com eles na escola, acaba não conhecendo essa realidade, né, e hoje está sendo assim. Então, esse momento que eu estou de diretora é um momento, assim, que eu estou muito segura da profissão de ser diretora, gosto muito de ser diretora, às vezes sinto falta, né, de estar ensinando, enfim, mas eu gosto desse papel meu de diretora. Professora, você explicou aí, Colégio Agrícola, Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves. Qual é a diferença entre uma escola e outra, já que você iniciou mesmo ano passado, mas você conviveu e sabe, gostaria de que você tenha uma visão diferente de uma para outra? Tem, porque o Dom Alberto hoje deve estar 1.100 e poucos alunos, né? Quando eu fui diretora lá, chegou a ter 1.300 e poucos alunos. Então, um número de alunos bem maior, né? Colégio Agrícola, 367 hoje alunos, menos professores, menos funcionários, então é menor, né? Como eu disse, quanto maior o colégio, maior o número de pessoas, maiores os problemas também. Claro, não temos que achar que diretor de escola só tem problema, né? A gente tem muita coisa, assim, que ganha, que vê, que se orgulha, né, de estar fazendo, de estar tendo retorno dos alunos, dos professores. Mas a diferença é a quantidade mesmo, né, de pessoas. Colégio Agrícola, a gente tem também, a maioria dos nossos alunos são do interior, são de outras cidades,
ainda a gente percebe, assim, aquela diferença do aluno do interior para o aluno da cidade, é um pouquinho diferente, né? O número de funcionários e professores também, né, é muito maior no Dom Alberto, mas, assim, a realidade dos dois colégios serviu para ensinar bastante. Então, eu acredito que hoje eu vejo que a direção no Dom Alberto, apesar de ser mais coisa, eu acho que né, mas o aprendizado que se tem é interessante dos dois lados, né, da direção. O Colégio Agrícola também, eu digo que quando eu comecei a trabalhar lá, quanta coisa eu aprendi de agricultura e de pecuária. Eu gosto, sempre gostei de estar andando por lá e estar saindo, fazia minhas aulas muito para fora, para a sala, né? E eu aprendi muito. Hoje eu aprendo muito sobre essa questão de agricultura e pecuária, eu gosto muito disso, de estar junto lá com o aluno, aprendendo, né? Você, como diretora, tem acompanhado hoje, nesse sistema que nós estamos vivendo de aulas online, esses alunos estão realmente acompanhando, você acredita? Eu acho que esse ano eles estão acompanhando um pouco mais. No ano passado começou, né, aquele, vamos dizer assim, aquele tumulto, porque não se sabia, nem a gente sabia direito como seriam essas aulas, né? E hoje eu acho que eles estão acompanhando, porque por mais que teve a resistência das aulas em Meet, né, no tempo real, as aulas em tempo real, eles estão vendo que hoje é mais fácil, aprende mais na aula em Meet, em tempo real. Os nossos alunos do Colégio Agrícola, um problema que a gente tem é que muito aluno está trabalhando, né? Então tem aquela visão do pai, do filho do agricultor, o pai, né, a família acha que o filho está em casa, ele tem que trabalhar. Então, esse lado aí está sendo bem complicado para nós, fazer a família entender que o aluno tem tarefa, tem atividade para fazer, tem a aula para assistir, mas muitos querem que os filhos trabalhem lá na lavoura, ajudando. A gente entende até, né, esse lado, mas tem que lembrar o tempo, assim, que precisa do estudo também, né? O Colégio Agrícola, como sendo integral, manhã e tarde, se estivesse no colégio, estaria estudando também, estaria na sala de aula, estaria na aula prática. Se for comparado o ano passado com esse ano está tendo bastante participação. Eu acredito que é a aula em tempo real que está ajudando muito isso, né? Houve muita, assim, reclamação de que não estariam aprendendo nessas aulas à distância, mas aprende, né? Não tanto quanto presencialmente, mas aprende sim. Mas eu acho que esse ano está melhor. É a aula do futuro, o Meet, hoje? Eu acho que não 100%, mas vai ajudar. Vai ser um pouco, não sei, até não sei dizer a porcentagem assim, né? Mas já alguns anos atrás a gente já ouviu falar dessas aulas à distância, né? Você sabe, né, professor, que você trabalhava no colégio, falava-se disso, dessa aula à distância, do ensino à distância. Não sabíamos como, mas a gente sabe que essa aula por Meet, a aula em tempo real, ela vai ser utilizada ainda futuramente. Não substitui a aula presencial, eu vejo por esse lado também. O contato que você tem pessoalmente com as pessoas ajuda muito, né? É diferente. O aluno tem mais chance para questionar, para fazer, tirar dúvida. Eu acho assim que não substitui, mas a aula, eu acho que essa aula online vai ser usada ainda, quando retornarmos, né, ao normal. Isso que eu queria questionar também, você acha que o retorno está muito próximo ou ainda está longo? Eu fico na dúvida para responder isso quando me perguntam. Né, eu sempre digo pai e mãe de aluno, às vezes me perguntam, eu digo, minha nossa, essa é uma pergunta muito difícil para a gente. Nós já tivemos, né, quantas, vamos dizer assim, ameaços de retorno, e a gente se preparou com medo, mas a gente se preparou. Eu acho que ainda vai mais um tempinho, né, porque a gente sabe que os professores vão ter que ser vacinados também. Existe agora uma fala, né, de que as escolas podem voltar conforme percebam que não exista perigo, né, exista menos perigo de contaminação. Colégio Agrícola, por exemplo, nós temos as aulas práticas que são muito importantes.
fazer aula prática à distância está sendo complicado. Então, nós precisamos das aulas práticas, o aluno tem que aprender, né, praticando lá, fazendo. Então, não sabemos como é que vai ser, mas eu acho que ainda vai mais um tempinho, né, à distância. A gente tem que preparar todo, já nesse começo de ano que era para ter retornado, né, a gente estava preparando o colégio agrícola, tudo certinho, dentro das normas. Vamos ver agora como é que vai ser, mas ainda vai um tempo para retornar. Vocês no agrícola, questionando o agrícola, né, também, vocês têm mais um problema muito sério, é o alojamento daqueles dos quais não são da cidade. Como ficaria isso também? É de se pensar. Isso é o maior problema do colégio agrícola, de todo o colégio agrícola. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com os colégios, entre os colégios agrícolas, né, e o problema é o alojamento. Então, veja, nós temos quartos, né, onde ficavam desde 4 alunos, 6 e 8 alunos. Então, pense um quarto com 8 alunos, impossível. Então, a gente tinha preparado para o retorno, para ficarem 4 alunos, né, com cama exclusiva, separação, as camas estavam marcadas, né, estava tudo marcadinho, tudo certo. Mas é complicado, né, porque você pensa, você está dentro de um quarto, você está respirando o ar do outro, por mais que esteja ventilado e tudo mais, né. Então, o alojamento ainda a gente não tem, assim, uma segurança para isso. Esse é um problema, né. E temos alunos de fora, tem aluno, por exemplo, de Manuel Ribas, né, que é bem longe, tem aluno do primeiro ano de Cascavel. Então, para vir e ficar, né, só assistir aula e ir embora, não tem como. Esse é um problema. Então, o alojamento é o que barra o retorno dos nossos alunos. Os pais, vocês têm conversado com eles? Eles têm essa preocupação também? Tem. Muitos têm essa preocupação, porque o aluno, assim, muitos alunos, até quando foi para retornar agora, alguns alunos ficaram revoltados, né, quando cancelou em cima da hora. E a gente percebia, assim, que esses alunos não tinham a noção do perigo que era estar, né, todo mundo ali no alojamento. Muitos pais questionaram, né, resolveram não mandar para o colégio pensando no alojamento. Então, a gente vê que a maioria dos pais tem noção do perigo. E esse retorno foi justamente, né, os casos aumentaram em toda a região, até nas cidades pequenas. Então, os pais estavam, assim, receosos em mandar os filhos. Pelo menos a maioria estava ciente disso, né? A gente fez reuniões por Meet e colocou a situação real, né? Porque a preocupação da gente era a saúde, continua sendo a saúde dos nossos alunos, né? Então, as famílias estavam cientes disso mesmo. Muito bem, nós vamos a um bloco de comercial, já estaremos de volta. Correia e Moraes Clínica Médica. Um novo conceito de saúde e bem-estar para a Palmeira. Fornecemos a melhor estrutura, conforto, tecnologia e consultórios bem equipados. Para bem atender nossos pacientes, contamos com as seguintes especialidades: clínico geral, fisioterapia, neurologia, ginecologia obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia, oftalmologia e urologia. Na área de cardiologia, o atendimento é feito pelo Dr. Jorge Luiz Fiani Bacila e a ultrassonografia morfológica feita pela doutora Ieda Caiuti. O diferencial da Correia e Moraes Clínica Médica está nas pessoas, em todos os campos de trabalho, colocando sempre a excelência do atendimento em primeiro lugar. Rua Coronel Otoni Ferreira Maciel, número 201. Fone 3252-6093, Palmeira, Paraná.
Selos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os selos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem selos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Eu sou a Daniela Diadio, gerente do Sicredi aqui da agência de Vitimarsum, e eu estou aqui para convidar você que reside aqui em Vitimarsum e ainda não conhece os nossos serviços. O Sicredi está em Vitimarsum desde 2001. Nós temos todos os produtos e serviços oferecidos pelas demais instituições financeiras, desde um investimento, crédito rural, crédito comercial, seguros, consórcios, previdência, cartões, entre outros. Se você ainda não nos conhece, convido você a conhecer a nossa agência. Venha conversar conosco. Nós temos hoje 9 colaboradores para lhe atender. Venha até a agência que nós vamos atendê-lo da melhor forma, identificando as suas necessidades. Monjolo Imóveis, empresa genuinamente palmeirense, há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos. Desde o início das suas atividades, tornou-se referência no mercado imobiliário, destacando-se pela ética, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços. Também por sua política comercial e administrativa totalmente diferenciada do mercado imobiliário local, garantindo assim credibilidade e comodidade aos proprietários de imóveis. A Monjolo Imóveis está na Rua Coronel Macedo, 146 Centro. Fone 3252-6089, Palmeira, Paraná. E nós estamos voltando, Jornal Palmeira News de hoje, quadro Personalidades. Vamos ao nosso último bloco de hoje, nossa conversa está muito boa, agradável, passa rápido o nosso programa. Professora Cíntia conosco, contando um pouquinho. E eu gostaria de falar com você nesse último bloco, um pouquinho a respeito da educação. Vivemos aí um momento nesse mês que marcava o Dia da Educação. Esse educador hoje ele está preparado para alcançar os objetivos dos quais a sociedade precisa, Cíntia? Como eu havia falado, né, as tecnologias que faz parte, né, a evolução da tecnologia e coisas que pro educador hoje algumas coisas assustaram, né, quando a gente abriu o olho e de repente viu, olha, a tecnologia está dentro da sala de aula. Assustou quando de repente a gente começou aquela briga com o aluno por causa de celular, né, não use celular na aula, né, e realmente deu assim uma briga, né, no começo a gente, de repente você acaba vendo que o celular é um instrumento, pode ser usado como um instrumento de trabalho para o aluno, de pesquisa, onde você vai, né, o campo de trabalho, o mundo do trabalho está usando muito essas tecnologias aí, né. Então você tem, por exemplo, os drones, né, que pode dar uma aula só a partir de drone. Eu havia falado sobre jogos que tem hoje, né, que você pode dar aula. Eu também descobri há pouco tempo, né, tem alguns aplicativos, por exemplo, existe o microscópio virtual, né, usei com os meus alunos, você pega o celular, baixa lá o aplicativo e vai para o campo pesquisar. Então nós temos que ir nos adaptando, a cada dia vai estar melhor, né. Eu estava, essa semana, assisti um filme muito bom chamado de Radioatividade, sobre a história de Marie Curie,
que foi a pioneira nos estudos da radioatividade, né? Hoje nós temos o raio-x graças a ela. Ela estudou em, né, meados de 1895, por aí, e veja uma mulher, né, que nessa época, a mulher que sabia demais, né, já assustava a sociedade, e ela descobriu uma coisa maravilhosa que foi a radiação, a radioatividade, apesar de que ela sofreu com isso, né, porque não se sabia do perigo da radiação, e ela acabou ficando doente, né, teve anemia por causa da radiação. Mas hoje, se não fosse o raio-x, né, quantos exames, quantas doenças são descobertas graças a isso. Então, assistindo a esse filme, a gente vê assim, né, o quanto de coisas nós temos hoje, como ela sofreu, o marido dela, o Pierre Curie também, né, pessoa importante da história da radioatividade, e como era, né, a falta de conhecimento das pessoas nessa época, e essa falta de conhecimento levou muita gente à morte, levou muita gente, assim, a se contaminar com doenças, e hoje o tanto que a gente tem, né, de evolução, e a cada dia eu acredito que vai, né, aparecendo coisas surpreendentes. Então, se você pensar, né, pegar uma mulher, Marie Curie, por exemplo, de 1895, e colocar ela hoje, pense o susto que não se levaria, né, de tanta coisa que evoluiu. Então, a gente tem que estar entrando nessa evolução, né, tem que aprender, e a educação vai precisar disso. Nós vamos ter que nos adaptar cada dia, porque o aluno precisa dessa evolução, né, as coisas vão melhorando e é necessário para o mundo do trabalho, né, dessa evolução aí tecnológica, enfim. Professora, a senhora tem sentido que os alunos que estão no segundo grau, já no seu último ano, eles têm interesse na carreira do magistério ou procuram profissões técnicas, né, muitas vezes que não seguem o ramo do magistério, ou profissionais liberais? Você sabe que, veja, ainda tem vários alunos que querem a área da licenciatura. É interessante isso, né? Porque a gente, eu acho bonito isso, porque por mais que a gente tenha ainda, né, como eu disse já no outro bloco, né, a gente reclama muitas vezes, mas é uma coisa que gosta, né? O aluno que tem, ele tendo ou não uma história de educadores na família, muitas vezes ele ainda tem interesse pela área da educação, né? Tanto é que a cada ano a gente vê que ainda tem alunos chegando novos, acadêmicos, trabalhando com a gente. Então, tem interesse sim. Eu vejo lá pelo Colégio Agrícola, né, que já, nesse tempo que eu estou lá, todo ano passa aluno em algum curso de licenciatura, até mesmo em pedagogia, né, o aluno saiu do Colégio Agrícola e vai fazer pedagogia, né? Isso é bom, porque eu não acho certo a gente colocar só o lado ruim, né? O mundo precisa do educador. Apesar dos problemas, das dificuldades, o mundo vai precisar sempre, o professor sempre vai ter que existir, né? Pode ser, claro, diminuiu, né? Os integrantes de curso de licenciatura, mas eu acredito que vai ter ainda, né? Nós temos ali no Dom Alberto o curso de formação de docentes. É difícil o aluno que termina e não vá para a área da licenciatura, né? No curso de formação. Então, ainda existe procura. Diminuiu, mas existe. Gostaria de fazer uma pergunta para você também. Você, além de professora, você é mãe. E hoje nós temos um mundo diferenciado, estamos falando a respeito disso. Também é difícil para a mãe do aluno hoje? Muito difícil. Nossa vida, Adelar. Eu vi, né, a Heloísa, minha filha, está com 7 anos hoje, e o ano passado que eu fui, as pessoas diziam assim, não, para você dar aula para tua filha é mais fácil, porque você já é professora, né? Mas, olha, foi complicado, que a gente brigava aí com a Heloísa, né, porque é diferente, né? Quando você ensina só a fazer tarefa, ajuda a fazer tarefa é uma coisa, agora você ficar uma tarde toda, né, auxiliando, e daí a gente quer que faça certinho, né? Eu sempre trabalhei mais com jovens, com criança eu
nunca tive muito jeito. É complicado, olha, parabéns para as professoras aí do ensino fundamental, do ensino básico. Assim, tem um lado também legal por a gente conhecer a realidade. Acabei ficando mais perto da minha filha, vendo como é que era, né? Foi legal isso também, mas que deu briga, deu. Hoje já está diferente, né? Ela já está, essa semana que ela ficou em casa, está diferente, já está aprendendo mais a se virar sozinha, enfim, então já dá para largar um pouquinho mais sozinha, né? Mas a mãe professora, eles acham assim mais fácil. Não é, né? A Heloísa gosta muito de ir comigo para o Colégio Agrícola, gostava de ir para o Dom Alberto, né? Sempre dizendo que quer ser professor, queria ser professor. Eu até, a madrinha dela, uns tempos atrás, também que é professora, né? A Simone Folador, professora de matemática, deu uma caixinha de giz para ela. E ela adorava, né? E dizendo que queria ser professora, e eu dizia para ela, não, filha, que tal usar essa caixinha aí para você brincar de ser médica? A mãe quer que você seja médica, né? E não, ela queria ser professora, brincava de ser professora, né? Então, não sei, né, o que vai ser. Eu, como disse, não queria ser professora, acabei sendo. E quando eu era criança, eu lembro que eu também brincava, né, ia com a mãe, com o pai, para a sala de aula e brincava de ser professora, né? Então aí, virou sério. Então, eu acho assim que a gente, né, a mulher, não adianta, a gente acaba se envolvendo muito na família e trabalhando, né? Eu tenho, além da Heloísa, eu digo que eu tenho os dois extremos aqui em casa, né? Eu tenho a minha filha de 7 anos e eu tenho a minha avó, que mora, né, comigo. A avó tem 101 anos de idade. Então, são os dois extremos. Então, tem muita coisa que a avó vê, que a Heloísa faz, fala, né? E diz, minha nossa, como é que ela sabe? Pensa, né? Quando a avó criou os netos, era diferente, né? Hoje a Heloísa conversa com ela e fala coisas que as crianças não faziam antes, né? Então é um extremo muito grande que eu vejo aqui dentro de casa, né? Professora, você acredita que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, a família tinha pensado que ia ser professor de volta para o aluno, preparada para esse trabalho? Não se imaginava, né? Que veja, né, Adelar, eu fico lembrando às vezes o histórico da pandemia, né? Quando a gente estava bem de boa aqui e vendo as notícias de outros países, da China, né? Que a pessoa estava na rua, desmaiava e falava em pandemia, não vai chegar aqui, vai ser igual a gripe do H1N1, né? Só foi um alarme e não foi tanto assim. Essa era a ideia. E aí começou a chegar e começou a acontecer e simplesmente, né, a gente estava trabalhando hoje, amanhã cancelou tudo e fomos obrigados a fazer as aulas remotas e a criança em casa e o pai não sabendo o que fazer e a gente recebendo reclamação, mas entendendo, né, a postura da família. Eu acho que não estávamos preparados, estou falando como mãe, né? A gente não estava preparado para isso, não. Para ensinar, para pegar um livro, para pegar uma atividade, fazer e trabalhar junto, a gente não tinha essa preparação, né? Eu aí começava a ver e lembrar das minhas aulas de biologia, que eu dizia para os alunos, né? Todos esses protocolos agora de cuidado com doença, eu sempre falava para o aluno, né? Por exemplo, você não tem que espirrar na sala de aula e dividir suas bactérias com todo mundo, né? E aquele fechar o rosto para espirrar, aí começou a virar um protocolo e um hábito, né? E às vezes a gente deixava, por mais que você explica na sala de aula, às vezes isso deixava de acontecer dentro de casa. E aí virou que a gente tinha que acostumar com isso. Então, acredito mesmo que a família aprendeu a voltar a ensinar, como diz você, em casa, porque antes se ensinava em casa, né? Então, foi uma experiência, assim, para alguns frustrante, né? Mas eu vejo que teve o ponto positivo, porque a gente viu como é que era, a gente acabou conhecendo o nosso próprio filho, a nossa criança, né? Porque muitos diziam assim, em casa é assim, em casa ele não faz igual faz na escola. E os pais acabaram vendo que faz, né? Que é complicado. Mas teve essa união também,
Eu vi aqui por casa, né? Eu vi como é que era a Heloísa, como é que ela aprende. Eu vi, né? Eu acabei convivendo mais com a avó, cuidando mais da avó também. Então, teve essa união, de certa maneira, né? Da família com as crianças. Isso foi interessante também. Você acredita que nesse momento que as aulas voltarem, o professor volta a ser valorizado de novo, depois de tudo isso que a família passou, que a senhora acabou de falar agora? Você acredita numa nova valorização da classe? Eu tenho esperança por isso. Que você veja, né, a real importância que o professor tem para a sociedade. Porque é o que eu digo, muitas vezes a gente recebe muita crítica, mas a gente sabe que as pessoas que criticam não conhecem o nosso trabalho. Então, quando se diz que o professor hoje está em casa e não quer trabalhar, meu Deus, que engano enorme, porque nós estamos trabalhando muito mais em casa. Então, desde isso tudo, né, porque se você for ver do ano passado, esse ano está um pouco mais fácil para trabalhar, porque a gente já aprendeu muita coisa, mas de qualquer maneira nós estamos hoje vendo novidade, tendo novidades, né, para poder ensinar o nosso aluno. Então, o professor trabalha direto. Nós estamos com o WhatsApp ligado 24 horas, a gente conversa muito com as pedagogas ali do Colégio Agrícola, né, então tem aluno que final de semana, altas horas da noite, está perguntando coisas para a gente, pai, mãe, né? Tem aluno nosso do interior que até esses tempos, o aluno me mandou mensagem, era 11h20 da noite, né? Tirando a dúvida, perguntando. Eu falei, meu Deus, menino, essa hora você está me mandando mensagem? Ah, mas é que eu passei num lugar que agora que pegou meu celular, que funcionou, né? E isso é realidade, não é brincadeira deles, né? Acontece mesmo. Então, isso é cansativo para a gente, né? Porque a gente tem a nossa família, tem as nossas coisas também, tem os nossos horários. Mas eu espero que seja mais valorizado, que a família, que os pais, que a sociedade veja o nosso trabalho e que entenda que nós não estamos deixando de trabalhar, a gente está trabalhando bem mais, né, nessas aulas dessa maneira. Eu gostaria de agradecer a sua participação, desejar à senhora sucesso na sua carreira profissional, não só de diretora, como professora e mãe, né? E que nós possamos aí conversar muito tempo ainda com todos vocês, professores, a respeito da educação. Sucesso na sua caminhada, professora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui nessa meia hora falando um pouquinho de você. Obrigada, professor. Você sabe que a gente sempre conversava muito lá no colégio, né? Te considero muito ainda como professor. E foi um prazer estar aí conversando com você. E gosto de falar, né? Quando você quiser, é só fazer contato com a gente. E obrigada pela sua consideração, obrigada pelo convite, né? E quero, assim, para finalizar, eu quero dizer que a gente, esse mês da mulher, mês da mãe, né? Então, que a gente como mulher trabalhadora, professora, e a gente, eu vejo assim, né, até uma diferença quando eu fui trabalhar no Colégio Agrícola. O Colégio Agrícola foi um colégio que tinha sempre muito mais homens do que mulheres, né? Dom Alberto diferente, muito mais mulher do que homem. Então, tem essa realidade também, que às vezes a gente como mulher fica um pouquinho acanhada, né, de ir se chegando num ambiente onde tem mais homens. Mas, né, é uma coisa errada, me dei muito bem lá. Hoje a gente tem já nessa área de colégio agrícola, que antes era bem mais masculina, hoje já está diferente também, né? As professoras, parte de coordenação, enfim, né, já estão entrando nessa área aí da agricultura, né, do ensino agrícola. Mas, enfim, obrigada, então, um abraço para todos e todas, e a gente está disponível aí quando for preciso. Muito obrigada. Está aí a palavra da professora Cíntia Mourão, personalidade no dia de hoje, aqui no Jornal Palmeira News.
Quem roda pelas estradas do Brasil sabe o quanto é fundamental contar com uma ajuda rápida e eficiente em qualquer lugar, em qualquer hora, principalmente se a ajuda for realizada por técnicos especializados e treinados. Por isso, pensando no bem-estar de seus clientes, a Claumec hoje está em novo endereço e conta com uma nova estrutura, ampla e moderna, e também a maior diversidade de serviços para garantir a satisfação de nossos clientes. Agora em novo endereço, Distrito Industrial, atrás do Girassol. Fone 3252-3464. Claumec, fazendo o melhor serviço de mecânica pesada em Palmeira e região. Cuidar daqueles que cuidam das nossas empresas. Essa é a missão do Correia e Morais Medicina do Trabalho. Um espaço com excelente infraestrutura, profissionais experientes, atendimento humanizado e comodidade para as empresas. Uma clínica completa, preparada para aplicar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, exames de saúde ocupacional, admissionais e demissionais, todos os dias da semana, das 7 às 17 horas. Tudo o que sua empresa precisa está no Correia e Morais Medicina do Trabalho. Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 136, Centro. Fone 3252-2691. Palmeira, Paraná. A mais completa rede de farmácia da cidade é a Hiperfarma Palmeira. 3 unidades localizadas no centro de Palmeira. A Hiperfarma tem profissionais qualificados, graduados na área e com anos de experiência no ramo, garantindo assim a qualidade e segurança para seus clientes. Temos toda a linha de medicamentos tradicionais, genéricos e ampla linha de perfumaria nacional e importada. Quer comprar produtos com descontos? Baixe nosso aplicativo no seu Play Store e garanta os melhores valores. A família Tomadom presta a você, cliente e amigo, atendimento humanizado e diferenciado. Venha para a Hiperfarma, porque aqui você é hiper. Confira nossas ofertas especiais para esse mês. Creme para pentear seda Diversos 300ml 9,49. Difusor de ambiente High Beauty Diversos 250ml 29,90. Sabonete Rexona Diversos 84 gramas de 1,49 por 1,19 no Fidelidade. Sabonete líquido Protex Diversos 250ml 10,90. Tintura alta moda, exceto cores especiais, de 12,90 por 10,99 no Fidelidade. Condicionador seda Diversos 325ml 10,75. Escova dental Oral-B Classic Macia 40 com uma unidade 8,49. Pomada fixadora Strongman 3 em 1, 100 gramas, 24,99. Hiperfarma, aqui você é hiper. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal.